Não ouvi a resposta. Espero que estejam bem, que Allah proteja e conceda o bem-estar. Alhamdulillah, wa shukru lillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh. Na aula passada, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, falamos sobre o quê? Na aula passada de fiqh, falamos sobre o quê? Ninguém? Falamos sobre o Salatul Jumu'ah. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar sobre o Salatul Khawf. Salatul Khawf é aquele salat que é observado durante a guerra, durante o combate, no decorrer da guerra, no decorrer do combate. Até estes momentos, Allah subhanahu wa ta'ala não excusou, não removeu a obrigatoriedade do servo observar o salat. E não só observar o salat em jama'a, observar o salat em jama'a. Essas duas particularidades, ainda que estejam em guerra, combate, Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que não observassem o salat, que fizessem o qadá dos 5 salawat após o término da guerra, ou que cada um observasse de forma individual. Allah não permitiu. Isso indica o grau e a importância que o salat tem nas nossas vidas. Infelizmente, nós tomamos de ânimo leve. Ainda antes de ontem, subhanallah, já havia passado por mim, mas passou novamente e tocou o meu coração. Um hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que existem pessoas que observam o salat durante 60, 70 anos, entretanto não tem nenhuma recompensa. Não tem nenhuma recompensa. E qual é o motivo? Não observou o ruku como deve ser observado. Não observou o sajda como deve ser observado. Portanto, é muito importante nós avaliarmos o nosso salat a cada dia que passa. Nós tomamos de ânimo leve este ponto, este salat. Nós ainda não alcançamos a sua importância. Temos uma vaga ideia, mas não temos a real noção do que é o salat e o papel do salat no Islã. Isso falta em muitos de nós. Portanto, dizia eu que Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo no decorrer da guerra, não excusou. E falamos na aula passada, até o doente, o viajante, lá pode ter atenuado, mas em nenhum momento diz que, olha, o fulano pode não observar o salat. Salatul Khawf. Salatul Khawf, conforme eu disse, é aquele salat que é observado no decorrer da guerra. Salatul Khawf tushra'u fi kulli qitalin mubah. Foi instituído, é permitido observar este salat em toda aquela guerra legítima contra os descrentes, contra os rebeldes, contra os criminosos.
E a prova, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Esta é a prova do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que fosse observado este salah. E no outro versículo Allah diz: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Aqui deixou a instrução como este salah deve ser observado. Existem duas condições. Existem duas condições para se observar este salah. A primeira, أن يكون العدو ممن يحل قتاله, que seja uma guerra legítima contra os descrentes, contra os rebeldes, contra os criminosos. Portanto, se tratar-se de uma guerra entre dois grupos muçulmanos, não é permitido. Não é permitido. Lembram-se que nós falamos que não é permitido a pessoa gozar daquelas facilidades do viajante se tratar-se de uma viagem que ele pretende com ela desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. O mesmo sucede. Se for uma guerra ilegítima, então não é permitido observar o salah da forma como Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, porque existem facilidades neste salah. A segunda condição é que há medo, há receio do inimigo atacar se todos fizerem o salah em conjunto. Há receio. Então, quando há este receio, quando há este medo, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu uma forma especial de se observar este salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam observou no Ghazwatu Dhatur Riqa. Como este salah foi observado? O profeta sallallahu alaihi wasallam dividiu o exército em duas partes. Dividiu o exército em duas partes. Uma parte encarou o inimigo. A outra parte juntou-se ao Nabi sallallahu alaihi wasallam no salah. أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. Uma parte encarou aos inimigos e a outra parte juntou-se ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam observou com eles um rakat e depois permaneceu de pé. وأتموا لأنفسهم. E eles completaram o segundo sozinhos. Fizeram com o profeta sallallahu alaihi wasallam e de seguida completaram sozinhos. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. Quando terminaram, ocuparam o lugar do primeiro grupo, encararam o inimigo. وجاءت الطائفة الأخرى. E veio aquele segundo, o primeiro grupo que esteve a encarar o inimigo. فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. E quando o primeiro grupo juntou-se ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? Terminou o segundo rakat. ثم ثبت جالسا. E permaneceu na posição de at-tahiyyatu. وأتموا لأنفسهم. E eles completaram o segundo sozinho. ثم سلم بهم. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o salam e eles também fizeram o salam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perceberam? Então, cada grupo fez quantos rakats com o profeta sallallahu alaihi wasallam? Um rakat e o outro completaram sozinhos. E com o segundo grupo, o profeta sallallahu alaihi wasallam
aguardou na posição do At-Tahiyat até eles terminarem e depois fizeram o salam juntos. Salatul Eidain. Eidain huma Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Eidain são dois Eids, dias de festa. Eid, a palavra Eid é algo repetitivo, que volta anualmente, volta. Temos 2 dias de festa que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós, Eid al-Adha e Eid al-Fitr. E todos esses dias de festas vêm depois de uma ibada. Vem depois de uma ibada. O Eid al-Adha vem depois do Ramadã. Não é isso? Eid al-Adha vem após o Ramadã. Não é? Tio Mamad. Eid al-Adha vem após? Depois do Ramadã, né? Mas o Eid al-Adha vem depois de quê? Depois do Eid al-Fitr. O Eid al-Adha vem após o Hajj. É uma ibada que foi observado. É por isso que nós dissemos anteriormente que esses dias vêm depois de uma ibada. O Eid al-Adha vem depois do Hajj. O Eid al-Fitr vem após o Ramadã. Salatul Eid fardun kifayatun. Alguns sábios defendem a divergência. Um grupo diz que é fardun kifaya. O que é fardun kifaya? Fardun kifayatun. O que significa? É aquela obrigação que se um grupo fizer, o outro grupo fica isento. Não tem pecado. Não tem recompensa e não tem pecado. Os que fizerem têm recompensa. E fardun ainun é o quê? Fardun ainun é o contrário. Fardun kifaya é aquele fard, aquela obrigação que se um grupo fizer, o outro grupo fica isento. Os que fizerem têm recompensa. Os que não fizerem têm o quê? Não tem recompensa e nem tem pecado. Agora, fardun ainun é aquela obrigação para cada pessoa individualmente. Se a pessoa abandonar, então tem pecado. Como exemplo, fardun kifaya. O exemplo do fardun kifaya: Salatul Janaza. Se um grupo fizer, outro grupo fica isento. Mas se todos abandonarem, todos tornam-se pecadores. Todos tornam-se pecadores. Fardun ain. O exemplo: o Salatul Isha. Salatul Isha. Salatul Dhuhr também é a mesma coisa. O Salat é obrigatório para cada um de nós. Não pode suceder que Ismael diz: olha, como foi um grupo, eu vou ficar em casa a descansar. Não. Cada um de nós tem a obrigação de vir ao masjid e observar o Salat. Qual é a condição para a observância deste Salat? Dukhulul waqt. A entrada do Salat é condição para todos os salawat. Deve entrar a hora. Deve entrar a hora. Não existe Salat fora da hora. O Fajr tem a sua hora de entrada, a hora de saída. O mesmo sucede com Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. O wujud adadul mu'tabar. Deve ter um número suficiente que o Sharia determinou. Wal istitan. E a pessoa deve ser residente.
O Salatul Eid não é obrigatório para quem? Para o viajante. O Salatul Eid não é obrigatório para o viajante. Os sábios dizem que no mínimo devem estar lá 3 pessoas. 3 pessoas, no mínimo. O mesmo sucede, lembram-se que na aula passada falamos sobre aqueles que observam o Jumu'ah em casa ou na empresa, 15, 20 pessoas. Falamos que não faz sentido e não faz parte dos princípios que os nossos sábios traçaram. O mesmo sucede com o Eid. O Eid é um Salah que foi instituído para estarmos todos juntos. Não faz sentido um grupo. Imaginem se cada 15 pessoas juntassem em um local. Quem faria o Salat no masjid? Ninguém. Portanto, o Salatul Jumu'ah, o Salatul Eid, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós a observância em congregação, em um grande número. Quanto maior for o número, melhor. Quanto maior for o número, melhor será. E é sunnah observar em um campo aberto. Observar em um campo aberto. E que horas entra o Salatul Eid? 15 ou 20 minutos após o nascimento do sol. Observamos o Fajr, aguardamos o nascimento do sol. 15 minutos após o nascimento já entra a hora do Eid, do Salatul Eid. E estende-se até que horas? Até que horas? Até a hora do Zawal. Até a hora do Zawal. Temos muito tempo. Entretanto, é sunnah apressar na primeira hora, quando trata-se do Eid al-Adha. Quando trata-se do Eid al-Adha. Porque as pessoas querem sacrificar os seus animais. E é sunnah retardar o Eid al-Fitr. Retardar o Eid al-Fitr. E como este Salah deve ser observado, existem várias formas, mas vamos mencionar cá o que consta no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que está no Abu Daud. A pessoa inicia o seu takbir, Allahu Akbar. O primeiro takbir, que é conhecido como Takbiratul Ihram. Recita o Thana. Thana, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, até o fim. Ou Inna Salati wa Nusuki, também até o fim. E antes de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, faz 6 takbir, ou takbirat. 6 takbirat. Com o takbiratul ihram são quantos? 7. Faz o primeiro takbir, Allahu Akbar. O que recita? Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Quando termina, faz 6 takbirat. Recita A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, o Suratul Fatiha e um outro capítulo. Faz o ruku'. O sajda, volta para o segundo rakat. Antes de iniciar com a recitação, faz mais quantos takbirat? 5 takbirat. E é sunnah também no primeiro rakat recitar-se Sabbihisma Rabbikal A'la, e no segundo rakat Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. E o khutbah é observado antes ou depois? Depois. No Jumu'ah, observado antes. E não existe qada do Salatul Eid. Se a pessoa perdeu. Mas se encontrou um rakat, faz Dhuhr. É isso. Se encontrou um rakat de Eid, nós falamos na aula passada, se encontrar um rakat do Salatul Jumu'ah, ou se não encontrar nem sequer, você chegou ao masjid, o imam já está no At-Tahiyyatu, você juntou-se ao imam, levanta e faz
faz Dhuhr. Então no Eid também, você chegou e encontrou o imam na hora do At-Tahiyyat, na posição do At-Tahiyyat. Você levanta e faz Dhuhr. Não é isso? Hã? Faz o quê? Faz 2 rakats. Porque aqui os autores do livro dizem que não tem qadá. Não tem qadá do Salatul Eid. Agora, se você encontrou o imam na posição do At-Tahiyyat e levantar e fazer 2, não estaria a fazer qadá? Se você encontrou está claro que vai completar o outro e fará 2. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: todo aquele que encontrar um único rakat encontrou o salat. Se você encontrar o último rakat de Dhuhr, encontrou o salat em Jama'a. Portanto, se você chegou no Salatul Eid e encontrou um rakat, completa o outro. Agora, se encontrou o imam na posição do At-Tahiyyat, senta e depois só faz salam com eles. Porque se levantar está a fazer qadá, não é? Essa questão veio agora, não sei se o Sheikh Abdullah pode, não sei como a pessoa deve proceder. Se levanta, faz os 2 ou realmente faz o salam. É necessário investigarmos. Só para terminar, quais são os sunan do dia do Eid? يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز. É sunna observar em um campo aberto. E é sunna também apressar com o salat do Eid al-Adha e retardar o Eid al-Fitr, o salat do Eid al-Fitr. E é sunna também comer antes de ir para o salat, quando trata-se do Eid al-Fitr. Estivemos em jejum, portanto, antes de irmos ao salat, comemos algo. Ao passo que quando trata-se do Eid al-Adha, o sunnah é comer após o salat, e muito em particular da carne, se for possível. E é sunnah também proferir o takbir com muita constância. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. E é sunnah também embelezar, usar a sua melhor roupa, usar perfume. Em todo lado onde há uma congregação, o Islã sempre incentivou a pessoa a tomar banho, enfatizou ainda mais usar seu perfume, porque geralmente as pessoas, quando estão juntas, a probabilidade é de se notar mais ou sentir-se mais o odor. E é sunnah no khutbah do Eid juntar inúmeros temas. Daqui nós extraímos uma lição que a regra é que no khutbah, numa palestra, a pessoa tem que falar de uma única coisa. A pessoa deve falar de uma única coisa. No Salatul Jumu'ah, o tema deve ser um único. Tem pessoas que no khutbah do Jumu'ah, 20 minutos, ele quer explicar o Islã todo. E as pessoas saem sem aprender nada. Portanto, o recomendável é pegar um tema e desenvolver. Não fazer muita mistura. Mas quando trata-se do Eid al-Fitr, Eid al-Adha, o khutbah, o profeta sallallahu alaihi wasallam abordava inúmeros temas. Falava das mulheres, falava dos necessitados, tudo aquilo que a sociedade precisa. E para terminar, é sunnah também usar um caminho e voltar por outro caminho. Infelizmente é um sunnah que foi abandonado. Podemos tentar. Você entrou deste portão, sai daquele portão.
Às vezes para ti pode não fazer muito sentido. Não fazer muito sentido para ti, mas se você fizer com o intuito de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, então será recompensado. E não há problema algum em parabenizar-se. Após o término do Salatul Eid, abraçar e dizer Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, que Allah aceite de nós e de vós as boas ações que foram praticadas no mês de Ramadã ou na primeira dezena de Dhul-Hijjah. Consta que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faziam. Que Allah facilite para todos nós. Desculpa pela demora, mas tinha que terminar o capítulo. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.